Então o que acontece é o seguinte, muitas pessoas têm promessa, né? Claro, Deus é um Deus de promessa, é um Deus que fez promessa no passado e é um Deus também que promete também aos seus filhos até os dias de hoje. O problema disso é que muitas pessoas não querem esperar o tempo. E em Eclesiastes 3 vai dizer que para tudo há um tempo determinado. Para todas as coisas há um tempo de Deus sobre a face da terra. E aí algumas pessoas não têm essa paciência de esperar esse tempo. Você me entende? Então o que acontece em relação a isso é que as pessoas acabam se precipitando e perdendo aquilo que Deus tem para a sua vida, por não saber esperar o tempo certo. Se você for observar a Bíblia Sagrada, Deus fez uma promessa a Davi. Davi, que fora o segundo rei da nação de Israel, recebeu uma promessa de Deus. Né? Por quê? Porque Saul, que era o primeiro rei, né, da nação de Israel, não colocado por Deus, mas segundo o pedido do povo, Deus pede para que Samuel unja, né, Saul como o primeiro rei da nação de Israel. Mas nós sabemos um pouco da história e sabemos que o que aconteceu, né? Saul acabou, né, abandonando Deus e fazendo aquilo que o seu coração almejava em fazer e deixou de desobedecer à vontade de Deus. E com isso acaba se trazendo um prejuízo, né, para a sua vida espiritual, que foi o que aconteceu com Samuel. Então Deus pega e manda o que? Manda Davi, né? Na verdade Deus pega e manda Samuel ungir a Davi como o próximo rei da nação de Israel. Mas não foi simplesmente ele ungir e Davi se tornar rei, não. Né? O que aconteceu? Davi ele passa por 3 períodos, né, na unção para ser ungido como rei da nação de Israel. E o primeiro período está lá, né, onde ele foi consagrado a primeira vez, né, foi ungido a primeira vez dentro de uma promessa de Deus, né, sobre, claro, Samuel foi lá devido à direção de Deus para ungir Davi como o próximo rei da nação de Israel. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, né, que a Bíblia ela é muito clara e ela é muito franca em enfatizar que ele vai lá, né, então Samuel toma o chifre de azeite, né, e unge no meio de seus irmãos, né, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi a Ramá, é o que a Bíblia relata sobre isso. Né? Então nós vemos aí que tudo tem um processo na vida. Né? Quando Deus faz uma promessa na vida de alguém, não é fez hoje e amanhã se realizou. Não, tudo tem um tempo determinado. E é importante que cada pessoa entenda esse processo. Entenda que tudo na hora certa vai acontecer. Porque se a pessoa acabar tomando alguma decisão precipitada ou querendo passar na frente de Deus, essa pessoa vai acabar perdendo, né, a sua bênção. E esperar é uma dádiva de Deus. E nem todo mundo tem essa dádiva e também nem todo mundo tem essa paciência. Em Romanos capítulo de número 12 e versículo de número 12, a Bíblia é muito enfática em falar sobre isso. Né? Ela diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Né? Então tem que esperar, tem que perseverar, tem que continuar orando para que essa bênção venha acontecer. Né? E Davi soube esperar cada passo, cada momento acontecer sobre a sua vida. Né? E aí ele foi ungido, né, primeiro, né, na frente de seus irmãos, dentro da casa de seu pai, nós sabemos da história, né? E essa foi a primeira unção de Davi, né, no meio da sua casa. Depois disso vem um segundo processo na vida de Davi, onde Davi
né, ele vai ser ungido, né, segunda vez, né, ele foi ungido rei da tribo de Judá, né, está lá em 2 Samuel, capítulo de número 2 e o versículo de número 4. Né, a Bíblia ela é muito enfática a falar claramente sobre isso. Você me entende? Então vieram os homens de Judá, diz a Bíblia, e ungiram a Davi rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a ele dizendo, olha o que diz a Bíblia, né? Estava alertando a ele, e os homens de Jabes e Gileade foram os que sepultaram a Saul. Então Davi, ele é muito sábio, né, em saber esperar cada momento acontecer. E na vida do ser humano não tem que ser diferente. Na vida daqueles que Deus tem promessa a fazer, tem que ter o tempo, irmão. Tem que saber esperar. Se esperar o tempo, se esperar o momento exato, as coisas vão fluir e a bênção de Deus vai chegar sobre a vida de cada um. Assim como aconteceu sobre Davi. E por terceiro, né, e finalmente, né, em terceiro lugar, ele foi ungido sobre a nação de Israel. Ele foi ungido sobre a nação de Israel. Nação essa que é composta, ou que era composta, por 12 tribos, as quais leva, né, os nomes dos 12 filhos de Jacó. Você entende o que eu estou te dizendo? Então tem que esperar, tem que ter o momento certo, vem a hora certa de acontecer, né? E agora essas 12 tribos, a qual leva os 12 nomes do filho de Jacó, Jacó que também nós sabemos, né? Da sua história, né? A qual o primeiro filho dele é Ruben, entende? O segundo é Simeão, o terceiro é Levi, o quarto Judá, a qual Davi foi, né, rei da tribo de Judá, Dan, Naftali, Agade, Azer, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Então, ele passou por esse processo para se tornar o quê? Para ser coroado, né? Para ser coroado sobre a nação de Israel. E quanto tempo passou isso? Passaram-se 7 anos para ele poder ser coroado como rei da nação de Israel. Ou como rei de Israel, como você achar melhor. E aí você precisa entender isso. Se você não entender isso, que há um processo, que há um tempo determinado por Deus para todas as promessas se cumprirem na tua vida e na minha vida, se nós não souber esperar, como é que nós vamos receber? Né? Vi muitos amigos quando eu aceitei a Jesus que eu tinha um anseio, tinha o desejo de ministrar a palavra de Deus. Eu vi muitos pregadores que na época já pregavam que era uma benção e que infelizmente no meio do caminho, por não saber esperar, por não saber ter paciência, acabaram deixando o ministério, né, que Deus o havia dado para dar continuidade pregando a palavra de Deus, e acabaram perdendo o foco e foram fazer outras coisas, e com isso perderam as bênçãos e as promessas de Deus na vida deles, né? Talvez cada um continuou servindo a Deus normalmente, mas perderam talvez algo maior que Deus tinha sobre a vida deles, como aconteceu com Saul. Saul perdeu porque desobedeceu. Saul perdeu o reinado porque não fez segundo aquilo que Deus queria que ele fizesse, né? E com isso a gente acaba perdendo a bênção de Deus. Então, irmão, é necessário saber esperar, é necessário ter paciência. Então tenha paciência, espere, fique convicto que o Deus que te prometeu é fiel para cumprir todas as promessas que ele te fez. Ele é general de guerra. Ele é o Senhor Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos.
Então ele nunca perdeu batalha. E não é essa que ele vai perder.